Bom dia, meus colegas. Nós vamos começar hoje, então, uma nova disciplina. Meu nome é William Douglas de Carvalho, sou professor, sou advogado e sou servidor público do INSS. Nós já tivemos uma aula e hoje a gente inicia, então, a aula de cálculo, uma aula de cálculo de benefícios. É uma aula que, diferente do que foi a aula de processo administrativo, que ela vem mudando constantemente, né? A forma de receber o processo administrativo no INSS mudou muito, então cada aula é diferente, foi diferente ao longo dos anos, mas a aula de cálculo não mudava, né? Porque a última grande mudança nos cálculos de benefício aconteceu em 1999. Depois tivemos pequenos ajustes no cálculo. Em 2015 aconteceu uma alteração no cálculo dos benefícios por incapacidade. Então, se você tinha uma média de contribuição muito boa, mas no último ano você tinha uma contribuição de um salário mínimo, ela ficava vedada, ficava limitada à média desses últimos anos, desse último ano de contribuição, que foi essa mudança que ocorreu de cálculo de benefício. Fora isso, o que vem para mudar mesmo é a Emenda Constitucional 103 de 2019, que é a reforma da Previdência, e não tem como a gente fazer uma aula de cálculo falando do cálculo atual, como é feito o cálculo atual, sem que nós conheçamos como era o cálculo até 13 de novembro de 2019. Lembrando que a aplicação do cálculo a gente pode verificar na legislação previdenciária que o benefício que vai ser concedido para o cidadão, para o segurado, vai ser o benefício mais vantajoso. Então, aqui, o que tem o cálculo mais benéfico. Isso o próprio sistema faz. Então, você não tem que necessariamente saber qual seria o cálculo mais vantajoso, mas é importante saber qual cálculo, como que você vai lidar com esse pedido de aposentadoria que você vai ingressar no INSS, ou com um pedido de revisão que você vai ingressar no INSS, e qual é a sua expectativa de cálculo. Então é importante saber que cálculo que você está usando. Então, nós vamos fazer essa primeira aula com conceitos básicos, né? Que quem vai trabalhar com cálculo, quem vai trabalhar com especialmente vai trabalhar com relatórios do INSS, é bom saber algumas siglas, algumas informações que o INSS passa para você na carta de concessão, na informação de benefício, que você saiba encontrar, então, quais são, o que isso significa, o que você precisa saber para que você faça o cálculo, para que você entenda o que significa aquele cálculo, né? Então, essa primeira aula é uma aula introdutória. Depois, as próximas aulas, eu vou fragmentá-las por espécie de benefício. A gente tem que saber que os benefícios mudaram também. Nós, até 13 de novembro, a lei previa a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria por idade, e agora a gente passa até a aposentadoria programada, que aglutina, né, as regras e deixa de ter as duas modalidades. O que a gente tem que ter em mente? Que enquanto houver pessoas que ainda podem exercer o direito naquela regra anterior, que a gente vai verificar que tem uma regra de transição. Então, para falar do cálculo, a gente vai falar um pouco sobre como mudou
a regra de cada benefício e como que esse benefício era analisado antes, como vai ser analisado na regra de transição e como vai ser analisado depois de passada a regra de transição. E como esse cálculo é realizado nessas regras e como ele vai ser de agora em diante, ok? Então, as nossas aulas vão ser assim. Qualquer dúvida, eu recebi alguns e-mails de alunos com dúvidas da aula passada, eu respondi, demorei dois dias para responder alguns, mas todos foram respondidos, então vou reforçar o meu e-mail, adv.william, D de dado, C de casa, @yahoo.com.br. Qualquer dúvida pode me passar o e-mail, ok? Então, começando com essa aula introdutória, a gente, nesse primeiro momento, a gente tem que entender algumas siglas. Então, a primeira sigla, vocês podem pegar na apostila de vocês, é RMI, Renda Mensal Inicial. Esse é o valor do benefício que a pessoa vai receber mensalmente. Então, consiste no primeiro pagamento recebido pelo beneficiário a título de benefício. O que acontece em alguns casos? Essa RMI vem, por exemplo, num benefício concedido judicialmente, a renda do benefício às vezes já é outra, porque a concessão se baseou há 2 anos atrás, por exemplo, 2018. Então, a renda mensal inicial era a renda lá de 2018, mas daí o seu cliente recebe essa carta e fala: nossa, eu estou recebendo menos que o salário mínimo, que não acontece. Então, existe a vedação, em caso de aposentadoria, pelo menos agora depois da reforma, é limitado, né? Não pode ser abaixo do salário mínimo, mas sai lá na carta de concessão um valor menor que do salário mínimo. O que aconteceu? É que está sendo baseado lá em 2018, porque a renda inicial da data do requerimento. Então, hoje já houve as atualizações, o valor do benefício é outro, então a renda mensal é outra, né? O salário de benefício atual é outro, mas a renda mensal inicial é aquela lá da data de concessão, ok? Então, eu até antecipei um pouquinho, o SB é salário de benefício, é a base de apuração da renda mensal inicial. Então, corresponde àquela média aritmética simples. Então, o salário de benefício é 1 e ele pode ser aplicado a algum percentual. Então, vamos pensar como era feito o cálculo do antigo auxílio-doença. O auxílio-doença era pago 91% do salário de benefício, que é a média simples, a média aritmética. Então, se a sua média de contribuições deu R$2.000, você vai aplicar o 91% nesses R$2.000, que vai ser a renda mensal inicial, depois de aplicado os coeficientes corretos, ok? O salário de contribuição, então SC, salário de contribuição, são todos aqueles salários que o segurado, contribuinte e o seu cliente, no caso, contribuiu para a Previdência em cada competência. Então, em cada mês existe um salário de contribuição. Quando ele entra no cálculo, ele é atualizado. Então, vem o fator de correção e esse salário de contribuição, então, desde lá de julho de 94, que compõe a média de benefício, ele é atualizado mês a mês e esse salário de contribuição que seria considerado como a remuneração do segurado. Então, se ele pagou o carnê em qualquer forma de filiação ou se ele era empregado, esse salário de contribuição é o valor da remuneração daquele mês que vai fazer parte do cálculo. Ok? Lá dentro dos pedidos, eu falei um pouquinho na aula de processo, mas a gente tem que lembrar sobre a DER, que é a data de entrada do requerimento, a DAT, data de afastamento da atividade,
E isso é importante porque geralmente a renda mensal inicial é baseado nessa data de entrada de requerimento. Então, algumas vezes nós vamos verificar que o INSS vai mandar uma correspondência falando assim, ó, não deu para o tempo de benefício, mas se você alterar a data de requerimento, daí vai ser suficiente. Então, essa data de entrada de requerimento que vai importar, né, lá para o cálculo. Ok? Então, sobre esses cálculos, essas siglas, eu acho que o mais importante era esses, né? E então vou falar que todo início de ano sai uma tabela de reajuste. Então, essa tabela é aplicada para reajuste, inclusive dos benefícios que estavam aguardando análise. A gente tem que lembrar que hoje nós estamos iniciando o mês de outubro, né? E o INSS, vocês viram que sempre está ali na mídia, e atualmente as informações é que tem 1.600.000 processos represados de análise de benefício. No ano de 2017, o número de aposentadorias por idade por tempo de serviço concedidos no ano de 2017 foi de um pouco mais de 1.200.000. Então, se a gente tem 1.600.000, se somar todo mundo que está esperando, tem um estoque ali que seria mais ou menos de um ano de processos. O que acontece quando fala da média de tempo de concessão? Essa média é média. Então, algumas espécies de benefício são concedidos mais rapidamente, outras têm uma demanda, uma complexidade maior, e esses benefícios demoram um pouquinho mais para serem concedidos, e esse tempo de espera se alonga. Em alguns casos se alongam mais, e outros têm uma decisão bem mais rápida. Então, quando vai ter o reajuste, sai o reajuste de quem já foi concedido o benefício lá em janeiro, quando ele requereu em janeiro do ano passado, foi concedido o benefício. Aí você vai ter esse reajuste no ano que vem. Se o benefício foi concedido em janeiro, o reajuste é integral. Se o benefício foi concedido em fevereiro, o reajuste vai ter uma fração desse reajuste anual. Até dezembro, que tem um reajuste bem menor, então ele é fragmentado em 12 meses, 12 avos. Então a gente vai dividir o reajuste por 12 e multiplicar. Então, quando o seu cliente teve um benefício concedido e o requerimento foi em janeiro, você vai ter um reajuste integral no ano que vem. Então vai sair no jornal assim: o reajuste para os aposentados foi de 6%, 8%. Então ele vai ter os 6%, 8%. Se o seu cliente teve o benefício concedido em julho, ele vai ter provavelmente metade disso, 3%. Então, muitas vezes o cliente fala assim: eu não tive o reajuste inteiro, o governo disse que deu um reajuste de 8%, eu não tive 8%, é porque ele não fazia, não estava aposentado há 12 meses, então não tem o direito do reajuste integral. Ok? Isso no primeiro ano depois da aposentadoria. Vocês vão ainda ouvir falar durante um tempo sobre fator previdenciário. Na apostila de vocês tem o cálculo, né? Não é tão difícil assim, mas é difícil de engolir, né? A maioria das pessoas recebe um valor bem menor quando implementava esse direito à aposentadoria, cumpria todos os requisitos para se aposentar, só que ia para receber
essa carta de concessão e vinha um valor bem inferior ao que ela recebia. Então, era bem difícil a pessoa falar assim, eu aposentei e passei a receber o que eu estava recebendo na ativa. Eu digo que é difícil, que algumas situações acontecem, então a pessoa tinha um salário maior lá atrás, vamos fazer um exemplo. A pessoa era bancária, mas já fazia tipo 5 anos que ela não tinha mais emprego como bancário e passou a contribuir em carnê e passou a contribuir um valor menor em carnê. Ou achou uma ocupação que recebia bem menos do que o que ela recebia há 5 anos atrás. Então, a média vai pegar todos esses salários melhores dela, mesmo ela tendo uma contribuição inferior nesses últimos 5 anos, e acontece, né, em um percentual de casos, que a pessoa passa a receber mais na aposentadoria do que vinha recebendo na ativa, mas quando há essa alteração no final ali da contribuição, passou a contribuir menos, como empregado ou como contribuinte individual, não importa, ela teve uma contribuição menor no final do período contributivo dela. Mas o normal, quem vem numa ascensão profissional, então quando ele chega lá na aposentadoria, ele está no ápice da sua carreira, ele não consegue, né, suprir com a aposentadoria o que ele recebia na ativa. O que isso acaba acarretando? Que os aposentados permaneçam em atividade mesmo depois de aposentado, porque o valor de aposentadoria não é suficiente para manter o seu padrão de vida. Então, para a gente conhecer o fator previdenciário, eu peço para que vocês peguem a apostila de vocês, lá onde está o fator previdenciário. Então, o que compõe esse cálculo? A expectativa de sobrevida no momento da aposentadoria. Então, uma mulher que se aposenta lá com seus 48 anos de idade e a expectativa de vida da mulher é de 78 anos de idade, significa que o INSS vai pagar integralmente um benefício durante 30 anos. Quanto que essa mulher contribuiu para a Previdência? Vamos imaginar que ela é uma contribuinte individual e ela pagava sobre 20% essa contribuição. Lembrando que uma grande parcela das pessoas que contribuem individualmente nem paga os 20%, opta pelo percentual de 11% ou até de 5% no caso de MEI ou de facultativo de baixa renda. Então, existe aí o que a gente chama de tragédia previdenciária, né? Então, se essa mulher viver até os 80 anos, 90 anos, ela vai receber em benefício muito, muito, muito mais do que ela verteu em contribuições. É um conceito que é importante, apesar de não ser referente à aula de cálculo, é importante a gente saber que o nosso sistema de previdência no Brasil é um sistema solidário. Então, quando a gente pensar em regime geral de previdência social, a gente tem que pensar na palavra solidariedade, porque não importa o quanto de tempo que você pagou, se você cumprir os requisitos do direito ao benefício, você vai acessá-lo não importando qual foi o número de contribuições, o valor de contribuição que você fez. Por exemplo, a pessoa começou a trabalhar, no primeiro mês de trabalho ele é atropelado e falece. E ele tinha um filho de 1 ano, e esse filho vai receber, então, até seus 21 anos, 20 anos de benefício por causa de uma contribuição. Então, essa pessoa não gerou praticamente contribuição nenhuma para o INSS e gerou um benefício ali por 20 anos que vai ser pago para o dependente. Em um outro lado da moeda, uma pessoa trabalhou 45 anos, vamos pensar, 33 anos de trabalho, um homem trabalhou 33 anos vertendo contribuições para o INSS, próximas do teto, ele era solteiro, ele já não tinha pai, não tinha mãe, não tinha nenhum filho e falece antes de ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. O que acontece com todas essas contribuições dele?
está lá ajudando a pagar o benefício de outra pessoa, né? Então, ele contribuiu e não teve nenhum benefício revertido sobre essas contribuições. Então, isso é o caráter solidário da Previdência Social no Brasil. Quem pode estar contribuindo, quem não pode estar recebendo benefício, desde que tenha o direito. Então, voltando lá para o fator previdenciário, a expectativa de vida na aposentadoria, isso foi feito lá na reforma, enquanto o governo do Fernando Henrique, que já vinha com uma discussão de que não podia ter mais a aposentadoria por tempo de contribuição. A gente tem que lembrar que a aposentadoria por tempo de contribuição não importa a idade da pessoa. Eu já aposentei um homem com 42 anos de idade, hoje eu tenho 39 anos. Então, pensar que daqui 3 anos eu poderia estar aposentado, eu acho que não tem muita lógica, né? Porque eu que ingressei com 19 anos contribuindo e não me afastei mais do sistema de benefício, do sistema previdenciário, continuei contribuindo, um pouco, parece demasiadamente cedo a se aposentar aos 42 anos, mas era possível. Nós temos até situações de menos de 40 anos de pessoas aposentadas, ok? Que conseguiram cumprir lá os requisitos. Claro que são pessoas que trabalhavam em condições especiais extremas. A gente tem que lembrar lá nos exemplos de aposentadoria especiais, que tem situações que a pessoa que trabalhou 15 anos naquela profissão, eu vou citar um exemplo que é o do mineiro, o mineiro que trabalha lá no fundo da mina, a expectativa de vida é pequena, a pessoa que está trabalhando lá não vai sobreviver por muito tempo, porque ele respira um ar muito, que faz muito mal à saúde, então ela vai se aposentar muito mais cedo. Então, tem pessoas que conseguem lá, uma mulher começou a trabalhar com 18 anos, trabalhou 15 anos, então dá 33 anos ali, é possível que consiga se aposentar, ok? É complicado, né? É muito difícil, mas conseguia se aposentar antes da reforma da Previdência. Então, essa fórmula de fator previdenciário, eu estou dando um exemplo de aposentadoria especial, mas o fator não se aplica à aposentadoria especial, nunca se aplicou. Então, em qual casos que aplica o fator previdenciário? A gente tem que lembrar que se aplica ao benefício por tempo de contribuição, a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade quando ele for mais vantajoso. Então, se for para prejudicar, não se aplica o fator previdenciário. Então, nesse cálculo do fator previdenciário, tem a expectativa de sobrevida, o tempo de contribuição até a aposentadoria, a idade no momento da aposentadoria. Então, quanto maior o tempo de contribuição e maior a idade, mais próximo de 1 vai chegando o fator previdenciário. E chega um momento que ultrapassa o 1. O que significa isso? Quando o fator previdenciário começa a ajudar no cálculo, que você vai verificar que é quando a pessoa está lá com 65 anos, praticamente, e teve lá 35 anos de contribuição. Nessa situação, o fator previdenciário começa a ficar positivo. Então, lá naqueles exemplos que eu dei, a renda mensal inicial vai ser maior do que o salário de contribuição, vai ser maior do que o salário de benefício. Então, a média do salário de benefício deu R$2.000 e deu um fator previdenciário de 2. Eu nunca vi dar 2, se não me engano. Então, deu 2. A renda, o salário de benefício deu 2.000 e o fator previdenciário deu 2, significa que ele se aposentaria 2 vezes 2 com R$4.000. Mas qual que é o comum de dar? 0,75. Então, o fator previdenciário, o salário de benefício que deu R$2.000, e eu vou multiplicar ele por 0,75, significa que ele vai ter uma renda mensal inicial de R$1.500.
a média dele de todas as contribuições deu R$ 2.000 e a renda mensal inicial dele vai dar R$ 1.500. Por quê? Porque o fator previdenciário foi menor que 1. O fator previdenciário deu 1 e o salário de benefício deu 2.000. Então, 2.000 vezes 1 dá 2.000. Para chegar a um fator previdenciário positivo, a pessoa tem que ter, então, uma contribuição por um longo tempo e ter bastante idade. E como o brasileiro acaba fazendo, quanto mais cedo eu implemento o direito, mais cedo eu busco esse direito. Então, o fator previdenciário foi criado para quê? Para inibir que as pessoas se aposentassem cedo. Então, eu não vou me aposentar hoje, eu vou esperar que o meu fator previdenciário se torne positivo. Ou eu vou esperar que o meu fator previdenciário chegue a 1, pelo menos, para dar a minha média de benefício, a minha média do salário de benefício. Só que o brasileiro não optou por isso, então hoje a maioria dos aposentados que tiveram a aplicação do fator previdenciário estão recebendo ali um salário mínimo ou próximo disso. Ok? A gente continua então na próxima aula. Eu estou apresentando ali sobre a fórmula do fator previdenciário, uma tabela. Então, você segue quantos anos a pessoa tem, quanto tempo ela contribuiu, e você pode chegar ali ao que seria o fator previdenciário dela. Lembrando que com a reforma da Previdência, só se aplica fator previdenciário em alguns casos de transição. Depois de terminada a fase de transição, a pessoa não tem direito, a gente não vai se falar mais, o fator previdenciário vai ser só uma lembrança do passado, ok? Então, a gente volta para a próxima aula falando então sobre aposentadoria por idade, ok? Como era o cálculo e como é o cálculo hoje. Até!